queria agradecer a presença de todos. Estamos aí já com 150 participantes aqui nesse webinar, mais um webinar promovido aqui pela ANA, em parceria com o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, uma parceria que a gente já tem de longa data, focado em questões de segurança de barragens e outros aspectos de gestão de recursos hídricos. Tá? Eu queria inicialmente passar a palavra para o nosso superintendente de regulação e segurança de barragens e serviços hídricos, o Bruno Rebouças, que vai fazer uma introdução desse webinar para a gente hoje. Bruno, boa tarde, está com você a palavra. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos. Como o Alan já disse, sou Bruno Rebouças, superintendente de regulação de serviços hídricos e segurança de barragens aqui na ANA. É com satisfação que nos reunimos para mais um workshop promovido no âmbito da parceria entre a ANA e o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, o ZASE. É importante destacar que esse acordo foi firmado no final de 2021 e tem como um dos focos principais a capacitação e o aprimoramento nos assuntos relacionados à segurança de barragens. Como sabemos, a USASE guarda grande expertise nesse tema e nada mais atual do que ouvirmos sobre essa experiência, né, sobre a perspectiva que eles têm. O tópico de hoje será Princípios Hidrológicos para a Segurança de Barragens, será apresentado pela engenheira Micaela Mahoney. A moderação ficará a cargo do nosso superintendente adjunto de operações e eventos críticos, Alan Weiss. Para a temática de segurança de barragens, o que buscamos é a especialização das capacidades institucionais de órgãos gestores e fiscalizadores de barragem de todos os estados da federação. Para alcançar esse objetivo, já realizamos 6 seminários. Destaco que o grande número de inscritos aqui demonstrou não só o grande interesse pelo tema, mas também a importância que essa série de workshops tem tido no sentido de capacitar nossos colegas gestores e fiscalizadores dos mais diversos órgãos e entidades. Concluo agradecendo e desejando a todos uma excelente tarde produtiva. Agradeço ao ZASE pela a parceria importante e ressalto que queremos nos capacitar juntos, aprender juntos e trabalhar juntos nos temas de segurança de barragens. Com isso, teremos órgãos fiscalizadores, implementadores de das políticas e proprietários de barragem capacitados e especializados, primando sempre pela segurança dessas estruturas. Um bom evento a todos. Passo a palavra ao Alan para que possa apresentar a nossa palestrante do dia. Perfeito, Bruno. Obrigado pelas palavras. Eu queria, então, apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a engenheira Micaela Mahoney. Seja muito bem-vinda novamente. A Micaela é engenheira hidrológica do Centro de Gerenciamento de Riscos da USAS, responsável por gerenciamento de riscos e um portfólio que inclui 740 barragens, mais de 24 mil quilômetros de diques. Ela tem mais de 7 anos de experiência em avaliações de risco hidrológico relacionados à segurança, estudos de segurança de barragens, para subsidiar decisões baseadas em risco e priorizar ações de redução de risco. Ela também assessora times e grupos técnicos nacionais nos Estados Unidos para apoiar esforços de análise de riscos em todo o país. A senhora Mahoney tem experiência também em gestão de recursos hídricos e a operação de controle de cheias para barragens e reservatórios. Ela é mestre em engenharia civil pela Rice University e é engenheira profissional do estado do Texas. Micaela, bem-vinda novamente e eu passo a palavra para você. A apresentação já está na tela, qualquer coisa a gente vai interagindo por aqui. Pode iniciar. Great, thank you very much for the Ótimo, muito obrigada pela apresentação, obrigada pela oportunidade de apresentar meus slides. Eu espero fazer isso. Hoje vamos falar sobre os princípios hidrológicos associados à segurança, estudos de segurança de barragem. E então aqui é uma visão geral do que vamos falar hoje, passar sobre a análise de perigo de enchente, o que está contido nisso e falar
sobre curvas de perigo, maximum floods, a little bit about flood forecasting, possíveis enchentes, previsão de enchentes e desafios futuros que vamos poder encontrar. Para começar, esta é a equação de risco que o Exército usa. Isso inclui perigos, a performance e as consequências se algo der errado. A última oficina foi focada em como a instrumentação pode ajudar a entender como uma infraestrutura vai funcionar em face dos perigos e a probabilidade de um perigo. Qual pode ser a probabilidade de um perigo? Há dois principais componentes sobre a análise de enchente: a curva de perigo de enchente, a curva de frequência de volume e a curva. Só um exemplo de uma estimativa de risco. Aqui vemos a probabilidade anual de falha no eixo vertical e as perdas no horizontal. Em cada uma dessas caixas azuis representa um modo de falha potencial e as linhas vermelhas, as linhas de risco. O risco de enchente é um componente-chave da estimativa de risco, uma vez que a probabilidade anual de falha é igual à probabilidade da enchente times the probability of failure. This example shows mostra o enchimento do banco, que é influenciado pela enchente máxima provável. Está mostrada como função da probabilidade de derramamento. Isso é como ambos esses componentes se juntam para calcular as avaliações de risco. E agora eu vou falar um pouco sobre como cada um desses componentes se desenvolve em algumas coisas para nós olharmos. Aqui, hydrologic hazard curve, which is uma curva de perigo hidrológico, que é uma probabilidade de distribuição apresentada como um gráfico de elevação de um reservatório ou estágio no eixo vertical. E a probabilidade anual de falha no eixo horizontal. Isso te diz a probabilidade que uma elevação do reservatório vai exceder num dado ano. A curva de perigo hidrológico pode mostrar fluxos, picos e volumes de enchente versus a probabilidade anual. Geralmente, para segurança de barragem, estamos mais preocupados com essa proporção da curva que está extrapolando além de pontos observados e probabilidade de pequenos picos durante o ano. Dados de chuva extrema junto com modelos hidrológicos e análises estatísticas são muito úteis para estimar essas curvas para toda a gama, todo o alcance, para entender as incertezas e estimativas. Isso é mostrado na região azul clara, azul meio sombreado. O importante é saber a extensão do risco associado à estimativa de risco para a barragem, que isso depende no modo de falha associado a isso. Por exemplo, a porção mais baixa nos pontos absorvidos, como os pontos azuis, são tipicamente acionados por falhas estáticas. Esses modos, isso são pontos de absorção que podem ajudar a ligar o estágio do reservatório com uma probabilidade anual acima dos pontos de observação, de transbordamento. Você tem muitos dados que há mais incerteza, então, nessas estimativas, e essa área está levada mais por transbordamento dessas áreas.
Então, para desenvolver uma curva de enchente ou de risco de enchente, há 2 pontos, como mencionei, a frequência do volume ou curva da frequência do fluxo. Aqui é um exemplo da curva do risco hidrológico mostrando as probabilidades de excesso. Esses dados incluem longos dados de medidores mostrados nos círculos negros e enquanto que os círculos azuis mostram os transbordamentos e níveis altos de água. Então, outros eventos nos quadrados laranjas. Esses dados críticos mostram medição de hidrômetros de 70 anos e para calcular a incerteza e a tendência nessas probabilidades. Quando se desenvolve a curva de frequência de fluxo, é importante alavancar toda a informação disponível, enquanto que esse exemplo mostra enchentes históricas, porque isso mostra a frequência desses eventos associados a essas probabilidades. É importante usar os métodos atuais. Atualmente, Bullet 17C é usado nos Estados Unidos para estimar as curvas de fluxo, frequência de fluxo. Há softwares distintos que o Exército usa, incluindo ARM-Sim Best Fit, que usa uma abordagem Bayesian para incorporar múltiplas fontes de informação hidrológica, licitação e informar uns especialistas para diminuir a incerteza e prover mais confiança nos resultados. Há também outro software, HEC-SSP, que pode ser usado para calcular a curva de frequência de fluxo baseado na metodologia 17C e Bullet. Ao desenvolver essas curvas, é importante que você não ancore a probabilidade do PMF para definir a curva. É melhor informar as probabilidades de excesso anual na descarga de fluxo que evolui da curva. Tudo bem ter incerteza nessas curvas, tudo bem dizer que não sabemos o valor exato e, dependendo da quantidade de dados que tiver, você pode ter uma quantidade grande de incerteza na extrapolação, além dos pontos observados. E, finalmente, quando você desenvolve esses, é importante identificar o parâmetro-chave. É o pico de volume associado com os sistemas ou é o volume de água parado em um número determinado de dias, que é mais usado para avaliar barragens. A segunda parte é a curva de frequência de estágio, ou essa curva aqui foi desenvolvida usando o Stochastic Rain Runoff Model para colocar todas as informações para gerar a curva de frequência de estágio. As entradas de fluxo são medidas, as entradas do reservatório e a saída também. Então, desenvolvemos curvas de estágio de frequência e vou discutir um pouco mais sobre como essas são feitas no próximo slide. The important thing here is to A understand coisa importante aqui é entender as características físicas do reservatório e como isso se relaciona à curva de frequência de estágio. O formato aqui depende muito da quantidade de armazenamento que o reservatório tem, controles de fluxo rio abaixo, as operações e qualquer transbordamento associado ao reservatório. De novo, como a curva de frequência de estágio, é bom usar toda a informação disponível do reservatório ao
construir eventos históricos para informar melhor a parte baixa da curva. E, de novo, você não quer ancorar a probabilidade anual do fluxo máximo provável, mas, ao invés disso, informar a probabilidade do fluxo máximo provável anual. E, de novo, abraçar a incerteza, porque nós não sabemos e nós queremos entender o que nós queremos que as pessoas entendam que nós não entendemos isso totalmente. Essas probabilidades anuais de altos níveis do reservatório. Então, o RMC-RFA é um software desenvolvido pelo RMC que usa uma simulação de Monte Carlo, que usa a amostragem randômica para combinar todos os inputs para o reservatório, que inclui os estágios do reservatório, os hidrográficos e a frequência de entrada do fluxo que entra, e incorpora e calcula a incerteza de tudo isso durante a curva de frequência de estágio. Então, essa figura, esse fluxograma mostra a fase usada para calcular a incerteza. Há um loop interno que estima um estágio toda vez que simula e um loop para fora que muda os parâmetros para calcular um novo jogo de resultados, que usa e depois combina tudo isso para criar o alcance da incerteza. Alguns benefícios para usar esse método para calcular a incerteza é que ele não fornece uma estimativa de ponto único, ele permite a avaliação de vários modos de falha, assim como confiabilidade da comporta e a influência de material lixo no reservatório. Os nossos dados vêm de várias agências federais que depois refinam as regulações e a orientação nos últimos 20 anos. Então, mostramos as várias documentações para desenvolver as probabilidades de enchentes e riscos hidrológicos. Há muito aqui nesse slide, mas em última instância mostra que os vários métodos de desenvolver uma curva de frequência de volume para vários pontos e o nível de esforço que é necessário para computar isso e o que você necessita para tal. Também mencionei que o RMC Best Fit e o RMC RFA, o HEC-SSP, são usados para ajudar a desenvolver as curvas de frequência de fluxo. E você também pode olhar para outros métodos usando mais de uma abordagem Rainfall Runoff, que é a média da precipitação e as estimativas desse modelo para estimar a curva de frequência de estágio de um reservatório em particular. Nas áreas que têm dados limitados disponíveis, é benéfico alavancar a análise de frequência de precipitação regional, e falando em geral, você junta seus dados, suas profundidades de frequência de precipitação, você coloca na escala temporal e pode escalar para as profundidades de precipitação, colocar no modelo Rainfall Runoff para ver o HMC-EMS, você pode ver as taxas de perdas para ver a sensibilidade a isso, a curva, e depois você coloca os fluxos de entrada no modelo Rainfall Runoff. E aí você pode desenvolver a sua curva de frequência de
limites. E aqui mostra a frequência de precipitação, os resultados e depois muitas simulações dessas profundidades de precipitação passadas no modelo de Rainfall Runoff te dão um estágio associado ao volume de fluxo que entra e você pode usar a probabilidade total para gerar a sua curva de frequência de estágio. E depois, usando dados disponíveis, é a parte mais importante para desenvolver a curva de frequência de fluxo que entra. E a próxima parte da análise de risco de enchente é a máxima enchente possível, que começa com a provável máxima precipitação. E isso está definido como a maior profundidade de precipitação meteorologicamente possível por uma profundidade ou uma área de tempestade num local particular com uma tempestade e sem nenhuma possibilidade de mudança de clima. Isso é uma definição pela Organização Mundial de Meteorologia. Nos Estados Unidos, as estimativas de precipitação máxima são baseadas desenvolvidos por várias regiões geográficas, como mostrado aqui. Então, você segue a metodologia baseada em onde o reservatório de água está para aquela região em particular. The World Meteorological Organization published Em geral, a Organização Mundial publica um relatório mostrado aqui que delinea como o processo para desenvolver as estimativas de precipitação máxima para qualquer localidade. Então, eles delineiam, esse é o processo em que eles delineiam, você quer tomar eventos observados, grandes eventos observados que sejam provavelmente os maiores que você tenha visto naquela área, e você pode ajustá-los por fatores de umidade ou outras dew point temperatures ou temperaturas para descobrir a umidade máxima ou a precipitação máxima associada àquela tempestade. Depois, você quer transpor esse dado, porque pode não ter ocorrido no reservatório de interesse, e depois, perdão, então você transpõe isso e faz isso múltiplas vezes com diferentes tempestades e pode criar uma curva de envelope que estabelece o maior valor de precipitação para uma dada área e duração. E depois que você maximizar e envelopar todas as tempestades, você pode encontrar a máxima quantidade de precipitação para o reservatório daquela área por uma dada duração. Então, esse é a precipitação máxima provável numa tempestade. Há outras considerações e parâmetros que têm que ser determinados para criar a tempestade máxima provável, que é usada para criar a enchente máxima provável. O padrão das tempestades nos locais, a orientação da tempestade, a área, a forma de fazer isso. Você pode usar padrões prescritos, você pode usar resultados da frequência de precipitação e análise ou eventos históricos observados para ajudar a decidir estes parâmetros. Também é importante considerar a locação do reservatório em relação à região e à proximidade da costa, porque esses vão ser fatores chaves ou fatores-chave para o desenvolvimento da tempestade máxima provável.
desenvolvimento, a ocorrência, né? E uma vez que tenha a sua tempestade máxima provável, a enchente é o que é esperada daquela precipitação e não há condições hidrológicas severas, razoáveis numa região. Então, você tem sua precipitação máxima provável e depois olha para condições hidrológicas e que podem ser obtidas de relatórios desenhados ou outra informação associada com o reservatório de água. Você pode olhar para o fluxo e a precipitação, esses dados obtidos pelo modelo Rainfall Runoff, dados obtidos nesse modelo. Desenvolver a enchente máxima possível é bem direta. Você tem um modelo Rainfall Runoff, tipicamente no centro usamos a HC-HMS, onde você pode iniciar, obter os parâmetros iniciais e depois, se houver eventos observados, que você pode calibrar e validar aquele modelo para aqueles eventos. O próximo passo é trazer os picos dos parâmetros hidrográficos, que são as anomalias do reservatório em resposta à precipitação intensa. Isso é uma abordagem mais conservadora, porque o modelo calibrado, os parâmetros do modelo são calibrados para um evento de precipitação menor. Depois, você acha as condições hidrológicas mais severas por meio do processo de calibração, documentação desenhada para o modelo e estabelecer a elevação do reservatório. E também é importante fazer a análise de sensibilidade para olhar e descobrir os parâmetros mais sensíveis para sua elevação máxima de enchente. So the Corps published a methodology document. O Exército publicou um documento de metodologia para ajudar nesse processo. Nós usamos uma abordagem escalonável com 3 níveis principais. Um nível de screening que, se houver um modelo disponível ou nenhum modelo, depois, como uma medida conservadora, determinamos 1,5 vezes o fluxo que entra do máximo de enchente, coloca no processo, e cada passo é mais detalhado. Você começa a avaliar o modelo, você olha os eventos de calibração, eventos de validação, com dados observados, e depois você também pode usar modelos sofisticados de hidrodinâmica, como HC-RAS, usamos para classificar a parte superior, que é o máximo possível nível de enchente que poderia ocorrer. Então, eu mencionei sensibilidades. Esse slide mostra algumas dessas sensibilidades que você pode rodar. Olhamos para o volume máximo de precipitação, podemos olhar o padrão temporal da tempestade máxima possível em condições NC. Então, o que seria, como é o reservatório antes do evento, você pode ver as condições do reservatório, pode ver diferentes operações do reservatório, taxas de perda ou parâmetros de transformação. Então, isso, em geral, é da forma como nós fazemos a avaliação aqui. Novamente, nós utilizamos esse tipo de avaliação da estrutura existente. Então, um pouquinho mais para vocês verem aqui como nós estabelecemos aqui esse sistema de medida dos níveis de água. Então, como a gente pode fazer essas gestões para poder avaliar
e determinar alternativas para poder operar esses reservatórios. Então, essa é uma informação em tempo real. Então, a gente tem o estágio do rio, as elevações de reservatório, as precipitações, os dados de precipitação. E depois o operador pode avaliar quais são as alternativas das operações dos reservatórios para poder determinar o melhor curso das ações. Então, o HEC, CWM é bastante específico. O OTS também tem um sistema em tempo real. E ele é configurado de uma forma que qualquer pessoa que esteja fora dali da instituição pode utilizar. É um sistema bastante útil que é utilizado para ver se está tudo ali dentro daquele mesmo sistema. Vocês também podem agregar áreas adicionais para poder analisar esses danos. Então, aqui, eu tenho certeza que no Brasil vocês estão enfrentando também essa mesma questão estacionária, utilizando estes dados para poder criar as análises. Geralmente não são as mesmas coisas, as coisas podem mudar, como utilização da área, precipitações também modificam. Então, vocês podem ter respostas diferentes. Então, essa aqui são muitas coisas que nós vemos que estão associadas com o desenvolvimento do curso de risco hidrológico. E como nós fazemos isso? As avaliações PMP têm as precipitações máximas e também elas mudam devido às influências que podem ter influências de temperatura, e essas não são coisas estacionárias, fixas. Então, normalmente, isso aqui é um pouco mais qualitativa, uma avaliação um pouco mais qualitativa da mudança climática e como isso impacta os resultados futuros. Mas há uma toolbox que pode ser utilizada também para poder ajudar a fazer essa avaliação. É um sítio web muito útil para poder explorar e ajudar, para poder detectar situações não estacionárias. Então, vocês podem ou fazer o download, ou também podem fazer o upload de qualquer time series que vocês tenham através dessas caixas aqui. E aí vocês vão ver como é o desempenho das métricas também utilizadas. Então, vocês podem utilizar a Toolbox, vocês podem ver esse time series e como ele modifica. E também nós podemos ver aqui, a gente pode rodar um teste para poder determinar qualquer tipo de tendência que possa ser detectada aqui. E isso especificamente aqui mostra essa transição através desse sistema, dessa análise que nós podemos fazer aqui. Então, com isso, vocês podem utilizar estes dados passados que não vão representar os dados futuros. Também aqui, vocês podem rodar testes não estacionários. Novamente, isso aqui vai mostrar para vocês os dados. Vocês vão ver que os dados são todos diferentes, eles não são iguais. Também tem as previsões futuras nesse modelo de time series. Então, é bastante útil, é visual, fácil de compreender o que está acontecendo. Então, para resumir aqui os inputs principais que nós temos desses riscos hidrológicos, dessa análise de riscos hidrológicos, que é uma das questões principais que nós temos aqui, é a avaliação de risco. É importante que sejam utilizadas todas as informações que vocês tenham para poder compreender melhor as suas condições e também para poder avaliar o que pode acontecer, o que potencialmente pode vir a ocorrer no futuro. Thank you very much for your presentation.
Uma primeira pergunta, Micaela, é do João Miguel. Ele pergunta, na verdade, em relação... Nós tivemos aqui no Brasil um evento extraordinário de cheias na região sul, algumas semanas atrás, e que superaram a cheia com 10 mil anos de tempo de recorrência em alguns pontos, só para contextualizar. E ele pergunta se as ferramentas e os métodos que você apresentou teriam sido eficientes para se prever essas ocorrências recentes, onde as precipitações causaram acidentes consideráveis. Se você pudesse comentar. Yes, you can definitely use all of Sim, this definitivamente você pode utilizar toda essa metodologia para poder realmente avaliar estes períodos que vocês têm e poder prever, e alimentando com novos dados que você tenha disponível. E com esses grandes eventos, isso pode ajudar bastante para poder encontrar uma estimativa. E você também pode analisar a probabilidade de que esses eventos possam ocorrer novamente, essas elevações possam ocorrer novamente. Perfeito, obrigado. Só também tentando esclarecer, João, que essas barragens, estruturas estão submetidas em função de uma determinada cheia. Então, esses métodos mostrados poderiam ser usados para isso, para verificar se aquelas estruturas, qual é o nível de risco que aquelas estruturas estavam submetidas. E existe um outro conjunto que a Micaela também falou sobre previsão de invasões, ali para o momento em que a cheia acontece, né? Uma outra pergunta, Micaela, é da Mônica Milfonte. Ela pergunta se os testes estatísticos são realizados nas curvas de tendência, naquela parte final da sua apresentação. Ou se você pudesse falar quais testes estatísticos, se você souber, que são usados aí mais comumente para avaliar a tendência dessas curvas. Vocês usam algum tipo de teste para verificar se há tendência ou não nessas curvas? Yes, so the time series toolbox uses Nós utilizamos essas ferramentas aqui. Tem 3 testes estatísticos, o Key-Test, o Mann-Kendall, o teste de experimento também, para poder calcular. Você também pode imprimir os resultados destes testes. E se você quer ver a questão não estacionária, um teste não estacionário, tem um teste estatístico diferente, que eu vou mostrar aqui para você na tela agora. Então, aqui a gente vê todas as taxas diferentes que nós podemos ter, quais são os parâmetros que foram detectados em um teste não estacionário. Perfeito, obrigado. E uma pergunta na sequência do Glaucus, ele pergunta como que é determinado o ano hidrológico. No caso de você. I'm not sure I understand the question. Eu não tenho certeza se eu compreendi a pergunta. How you determine the hydrologic year? How do you define hydrologic year? Is there a parameter or criteria to define? Você utiliza algum parâmetro, critério para poder definir esse ano hidrológico? Are you talking about the annual exceedance probability? Você está falando sobre as possibilidades anuais, é isso? Probability Então, is vocês podem fazer o cálculo dessas probabilidades, que é baseado em todo o registro dos dados de observação e também as simulações estatísticas dos modelos. Então, os modelos têm milhares e milhares de considerações para poder desenvolver um registro bem robusto.
Então, vocês podem utilizar todas essas ferramentas de probabilidade para poder calcular todas as probabilidades futuras utilizando os dados que vocês já têm. Because I think, Michaela, the question is about how you, A if you pergunta time series of hydrologic, é se você tem um cálculo específico para o ano hidrológico, você pega os máximos e os mínimos do fluxo. Como é que você define, como é que você separa o time series em diferentes anos hidrológicos? Oh, sorry. Okay. So Yes. we use the water year, which is Nós utilizamos o ano hidrológico, October to September. que normalmente é de outubro a setembro. And so we pick for each year you have Então, de annual maximum. cada ano, nós pegamos o fluxo máximo, o estágio máximo, que nós pegamos naquele tempo para poder determinar aquele ano. That's based on E isso está baseado generally the precipitation and geralmente nas precipitações the e nos summer dados que são criados. Então, winter has more rain. So no verão a gente tem menos chuva, no inverno a gente tem mais, e a gente pode capturar, então, peaks, but if os picos that's dos different dados for different parts of de the diferentes partes do Brasil. Vocês podem utilizar o calendário de vocês, por exemplo, desde que vocês tenham uma análise estatística específica para poder fazer toda a análise completa. Perfeito, obrigado. Agora sim, ficou mais claro. Tem uma outra pergunta mais específica, aí eu não sei como que vai ser a tradução, eu não entendi bem aqui a pergunta da Mônica. Mas a pergunta é que tipos de técnicas de previsão de vazões que vocês utilizam? Se vocês fazem diferenciação fracionária para séries hidrológicas. Eu não entendi isso, Mônica. Eu acho que elas não vão conseguir traduzir também. Então, se você puder refazer a pergunta, a gente agradeço explicando um pouco mais. Mas a pergunta, Micaela, é how you do what kind of techniques you use? Que tipo de técnicas você utiliza para poder fazer essa previsão futura? I'm sorry, can you repeat that? Repete, por favor. Que tipo de técnicas você usa para você fazer essa previsão do fluxo de chuva? So in our system, we use a hydrologic No nosso sistema, nós utilizamos um modelo hidrológico que calcula esse fluxo de chuva para poder ajudar reservoir operations e também ajudar na operação dos reservatórios, para nos ajudar a prever e ver como esse fluxo vai ser. initially based on a Então, inicialmente, ele é baseado nesse modelo hidrológico, operations. baseado nas operações do reservatório. Tá? O Eduardo Bueno, eu estou focando mais, pessoal, nas perguntas relacionadas ao tema, que é a questão de hidrologia. Tá? Essas perguntas mais relacionadas à segurança de barragens, de maneira geral, nos Estados Unidos, já foram discutidas em outros webinars. Tá? Então, eu vou focar nessa questão aqui que o Eduardo Bueno coloca. Se você poderia explicar um pouco mais sobre o slide, onde é indicado um fator de multiplicação de 1,5 vezes a PNP, Probable Maximum Precipitation ou Proximate Maximum Flow. Seria na ausência de dados para calibrar o modelo de vazão ou, em qualquer caso, como um fator de segurança, dadas as incertezas dos estudos? Explicar um pouco esse fator de 1,5, eu acho que foi mencionado em um dos slides. Exatamente isso aí. Yes, we use 1.5 times Sim, the a gente utiliza 1,5 vezes do máximo incorporate para poder incorporar aqui qualquer incerteza, qualquer falta de dados que exista. Então, a gente faz isso nesse processo porque, tipicamente, não tem muita informação disponível para poder dar respostas mais concretas. Então, nós utilizamos isso aqui para poder garantir de que nós estamos capturando toda a gama dos riscos potenciais devido a essa falta de dados existentes. Voltando aqui para a pergunta do Otávio Vogel, ela pergunta se
Ele pergunta se, ao revisar as vazões máximas, supondo que o estudo indique vazões superiores ao valor de projeto, do vertedor, por exemplo, qual o procedimento que os órgãos reguladores americanos usam quando o vertedor, né, não possui capacidade de descarga necessária para atendimento a essas novas vazões? Essa é uma pergunta muito importante, Micaela. A gente tem experimentado essa dificuldade aqui no Brasil em definir o procedimento que a gente deve usar, né? Há muita discussão sobre esse ponto. Então, se você pudesse falar um pouquinho como que vocês estão encarando esse tipo de problema nos Estados Unidos, não sei se ficou claro aí na tradução, mas qualquer coisa posso tentar traduzir também. Yeah, so the question is how are we dealing with large A pergunta é como a gente lida, então, dams during large com essa vazão grande de água das barragens? Não, como você lida? Como você tem uma avaliação de risco e você revisa essa avaliação, você precisa revisar os números máximos, o fluxo máximo, porque esse fluxo máximo está além da capacidade. Então, apenas verificar se o fluxo máximo está acima da capacidade ou não. Qual é o procedimento específico que os reguladores americanos utilizam nesse tipo de situação? Você convive com isso? O que você faz? Esse é o problema que nós temos aqui no Brasil e que a gente precisa definir uma metodologia. Para nós, isso depende muito das previsões que nós temos, as probabilidades de risco, de chuvas, o desempenho das estruturas, se as estruturas vão falhar, e também considerar as consequências dessas falhas. Então, isso depende onde está localizado. E então, nós depois vamos dar um passo a mais para poder ir um pouco mais além, para estimar melhor como pode ser isso com esses três componentes. Então, a gente sim tem que pensar bastante na consequência e nas probabilidades de falha que sejam altas o suficientes ou acima do tolerável. E então a gente vai analisar a segurança das barragens, modificações necessárias. A gente vai fazer alguma coisa buscando por alternativas para poder modificar essa barragem para reduzir os riscos, para poder reduzir esses níveis de tolerância. Acho que ficou bastante claro isso. E no Brasil a gente ainda não tem um procedimento muito claro para esse tipo de situação. A gente tem um instrumento que foi feito há uns 5 anos e tem há um objetivo de poder investir um pouco mais para que a gente possa aumentar essa capacidade, para a gente poder fazer essas análises de valores. Mas, de qualquer forma, seguindo aqui com as perguntas, nós temos a outra pergunta. Camila Azevedo fez a pergunta aqui em inglês. Qual é o critério de análise utilizado para poder declarar uma enchente que não esteja no reservatório? O que classifica, então, é isso? There are times that there's a lot of há momentos que nós temos diferentes locais ou comunidades onde nós temos essa bacia hidrográfica. Talvez o reservatório possa estar vazio, ou a gente não tem a capacidade de descarregar
água o suficiente necessária naquele evento específico, naquela bacia hidrográfica específica. Então, há formas em onde essa bacia hidrográfica esteja com um nível extremamente alto e também o reservatório, mas isso não vai resultar no nível do reservatório. Essa é uma questão do volume da curva de frequência que a gente precisa utilizar para essa curva estacionária de frequência. Outra pergunta do Hugo, que também está... Ele volta aqui para a questão não estacionária. Ele está perguntando como você verifica essa série. Eu acho que você já respondeu isso antes, mas você poderia explicar isso novamente? Nós temos aquela ferramenta, aquela toolbox que você tem ali, aquela caixinha de ferramentas, onde você tem diferentes testes estatísticos que você pode utilizar, como eu mostrei no slide, e cada um desses testes tem parâmetros bastante diferentes para poder detectar essa questão não estacionária, essa série. E para um entendimento melhor, quantos mais testes que mostram essa frequência num parâmetro específico não estacionário, mais alta a confiança que você pode ter naquela mudança não estacionária durante aquele marco de tempo que você tem ali estabelecido. Uma questão aqui de follow-up, a gente pode identificar essa questão estacionária. Se você identificar, o que você faz em termos de análises do fluxo hidrológico? Que ferramentas vocês estão utilizando para poder estimar esse fluxo máximo em um ambiente não estacionário? Neste momento, caso a caso, são bastante subjetivos. Nós estamos desenvolvendo aqui uma nova versão da nossa ferramenta para que a gente possa fazer essa contagem das partes não estacionárias e também as bases em um tempo específico. Então, durante esse desenvolvimento, nós estamos utilizando isso em bases regulares para ter isso em consideração. Mas, neste momento, é bem específico a depender de cada local. Relacionado à segurança das barragens e às estruturas associadas, quais são os parâmetros principais de análises hidrológicas que são conduzidos para poder ajudar a minimizar as incertezas que estão envolvidas nessa previsão? Pode repetir, por favor? Quais são os parâmetros principais ou análises hidrológicas que devem ser conduzidas para poder ajudar a minimizar as incertezas envolvidas na previsão? Com relação à previsão de cheia, depende do reservatório. Alguns reservatórios são muito sensíveis a taxas de perda, outros a parâmetros de transporte, a velocidade que a água chega lá, e é importante saber a condição interna do reservatório. Se tiver muito molhado, vai ter mais drenagem, se vai ter infiltração maior ou menor. Provavelmente esses são os principais parâmetros para se olhar para a previsão de enchente. Se tem uma melhor calibração desses parâmetros que poderiam ser minimizados? Sim, exatamente. E quanto mais dados tiver, e quanto melhor refinado isso estiver, você vai ser mais fácil para ter um melhor resultado, uma melhor previsão. Ronaldo pergunta qual seria o melhor. Qual seria o critério para decidir entre usar PNP ou uma curva de PNP
IDF. É a curva da queda, da precipitação. Qual seria o critério para você decidir se usa o PNP ou se há outra forma para uma avaliação nos Estados Unidos? É a pergunta do Ronaldo. Nós usamos o PNP para todas as nossas avaliações de risco. Usamos a curva de intensidade de precipitação para ajudar a informar os resultados da curva de estágio de frequência de estágio. Podemos incorporar a frequência de precipitação na curva de frequência de estágios para ajudar a reduzir a incerteza, mas também sempre usamos o PNP para definir a enchente máxima possível, a PMF. Então, você sempre vai para o PNP, certo? Sim. We have 4 more questions here, and temos 4 perguntas mais aqui. Se tiverem mais alguma pergunta, vou pedir para o Forglass. Ele está perguntando em estudos feitos pela doutora Mahoney, é possível verificar se a existência do PNP está condicionada à existência de precipitação anterior, prévia, ou se a precipitação está colocada de uma forma aleatória? Ficou claro? Não, perdão. Está perguntando se nos estudos que você fez, se foi possível verificar se o PNF aconteceu de fato antes, ou se era um estudo para aquela análise de risco, de perigo, ou você verificou que a PNP só ajudou, se aconteceu de fato antes. Nós não verificamos o PMF, mas nós conduzimos análises paliativas de enchentes voltando a milhares de anos para encontrar evidência de uma grande enchente, e estas têm usado a corroborar a probabilidade ou a falta de probabilidade de ter uma máxima enchente possível. Acho que talvez a pergunta fosse a discussão da PMF e a probabilidade de máxima enchente. Essa é uma apresentação que nunca foi, uma questão que nunca foi vista, ou vocês gravaram na PNP, nos seus dados, seus registros? Em geral, de uma maneira geral, o PMP não tem sido visto, não foi visto, porque você sabe, teoricamente, a maior quantidade que possa ter caído num local. Houve um furacão no Texas em 2017 que chegou perto de atingir um ponto de valor de uma precipitação máxima provável. Então, naquele caso, em alguns desses casos, nós voltamos e olhamos para outros fatores e parâmetros que entram no desenvolvimento da PMP para ver o que seria hoje com a mudança no clima, as mudanças climáticas. Certo, e em alguns casos aqui no Brasil, a PMP é compatível com uma enchente de 1 para 10 mil anos, mas esse não é o caso em todos os lados. Em todos os lados é só a percepção geral. Mas
não é uma enchente gravada ou registrada. Bom, a outra pergunta é relacionada à mudança climática. Então, além da questão de não estacionário no projeto, aos desenhos de estruturas hidrológicas, de barragens dos Estados Unidos, ou na verificação de barragens existentes, vocês consideram os fatores de mudança climática são considerados nas projeções da PMP ou da PMF? Se a mudança climática é considerada um cenário para calcular uma PMP, uma PMF ou para estruturas existentes ou futuras, nós, de alguma forma, sim, mas nós não classificamos. Então, olhamos para, quando vamos desenhar uma estrutura, olhamos para o aumento no valor de PMP de algum percentual ou fazemos uma análise de PMP em loco, no sítio, para ver alguma mudança. Isso é o que classificamos com a PMF superior. E é aí, para isso que desenhamos. Nós não contamos quantitativamente com a mudança climática e aumentos potenciais, mas desenhamos para um nível mais alto que a PMF. Ótimo. Obrigado. Só há mais algumas perguntas e vamos fechar com estas. É possível a entrada de dados de chuva de forma especializada na bacia hidrográfica em questão, no REC HMS. So, Micaela, I don't know if you get that, but the question is whether Não sei se você pegou isso, mas você usa os resultados ou modelos que apresentou na apresentação, eles todos foram simulados em HMS ou você usou outros softwares? Nós tipicamente usamos HAC e HMS para um Rainfall Runoff modelagem, uma modelagem Rainfall Runoff, ou seja, o fluxo que entra e que sai de precipitação, uma vez que a curva de frequência de fluxo usa uma equação de armazenamento para calcular a elevação. E você falava sobre o HMS, é possível usar um conjunto de dados específicos de precipitação como dados de entrada para o modelo? Você calcula uma PMF offline ou você usa isso como dados de entrada para o HMS? Sim, você pode. Sim, você precisaria de um componente temporal e uma de profundidade, mas você pode definitivamente usar isso. Certo. Isso é como você consegue atingir o nível máximo, o nível de enchente máximo provável, mudando isso, certo? Ok, a pergunta final é sobre mudança climática. Se você considera algum parâmetro como uma segurança, um nível de segurança para aumentar a enchente, para considerar isso para mudança climática. Há um fator, nós não usamos um fator, então, ao nosso nível de screen, no último estudo intenso, usamos o 1,5 vezes a PMF para tentar capturar essa incerteza associada com a mudança climática. Como, ao entrar em estudos mais detalhados, começamos a usar modelagens mais avançadas nós usamos um modelo hidrodinâmico para calcular a vazão e uma análise específica de sítio para determinar a precipitação máxima provável.
Ótimo. Acho que é um grande desafio para todos nós como considerar mudança climática em estudos hidrológicos. Há abordagens que são inspiradoras para muitos de nós, mas definitivamente temos que discutir mais e elaborar sobre a metodologia para aperfeiçoar o estudo hidrológico. Sim, isso é algo que estamos fazendo. Certo. Então, não tenho mais nenhuma outra pergunta aqui, só quero perguntar se alguém mais tem alguém que tenha mais alguma pergunta. Se não, vamos terminar o webinário. E antes disso, se você quer um certificado, nós vamos enviar para quem registrou. Temos os e-mails, temos todos aqui registrados para mandar os certificados aos que participaram. E no curso dos webinars, bom, isso vai estar no nosso canal do YouTube um pouco mais tarde. So, yeah, I just want to thank you for Eu só quero agradecer pela apresentação e participação no webinar, por responder a todas as perguntas e vou passar a palavra para você para fazer os comentários finais. Bom, muito obrigada por me terem e me deixarem fazer a apresentação. Espero que tenha sido útil para todos. Muito obrigado. A presença de todos aqui no webinar. Como eu falei, as gravações vão ser disponibilizadas no dia 20 semanas e também os certificados vão ser emitidos aqui para os participantes, tá? Agradeço novamente ao Zassi. Gabriela, do you want to say anything? Gabriela, quer dizer mais alguma coisa? Obrigado, Alan, por nos ter aqui. Agradeço a participação de todos e sempre temos boas perguntas nesses webinars e eu agradeço muito por isso. E obrigada, Micaela, por vir e apresentar para nós hoje. Obrigado, Gabriela, obrigado, Micaela. Então, fica aqui encerrado mais esse webinar com o Zassi. Agradeço a todos aí pela presença e até a próxima.